Olá! Você sofre de roncos? Ou seu parceiro ou parceira te acorda à noite porque parece um trator ou uma britadeira? Então fica atento, esse vídeo é para você. Eu vou falar como se formam os roncos, sobre uma doença séria que o ronco pode estar nos alertando. E no final eu vou dar as dicas de como melhorar ou mesmo acabar com os roncos. Então fica até o fim. Mas antes, já vai curtindo o vídeo? Se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você ronca? Seu parceiro ou parceira ronca? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Muitas pessoas sofrem com roncos. Um sofrimento para quem ronca, que não consegue dormir direito, não vai descansar, pois pode ter um sono interrompido, e especialmente para o outro que divide a cama, ou mesmo o quarto, ou o quarto ao lado. O ronco incomoda muito, pode até forçar alguns a dormir em quartos separados, ou mesmo levar à separação. Eu já dei plantão com caras que roncavam, meu Deus do céu, tinha dó das suas esposas. E o ronco é comum, quase metade da população possui ronco episódico ou ocasional, aquele de vez em quando, mas hoje em dia, com o aumento da obesidade, quase 40% da população ronca sempre, o ronco habitual. E o ronco é um problema de saúde. Por que acontece o ronco? Durante o sono, a mandíbula cai, escorrega para trás, o espaço atrás da nossa língua se estreita. Além disso, o tecido em volta se torna mais relaxado e isso pode reduzir a passagem de ar. Quando você inspira, o palato mole, língua vibram, causando o som do ronco. Então o ronco é uma reverberação, um ruído emitido pelas vias aéreas superiores obstruídas durante o sono. E quais os fatores de risco para o ronco? Pode ser que seu nariz esteja entupido, pode ser que a língua seja muito grande, macroglossia. Tem algumas doenças como amiloidose e gigantismo que podem causar isso. Aumento das amígdalas, das adenoides, especialmente em crianças. Uso de remédios para dormir, como benzodiazepínicos. A obesidade, quando o pescoço é muito curto. A pessoa está muito cansada, quando dorme de barriga cheia, dorme de barriga para cima e até mesmo beber álcool antes de dormir. E o que o ronco pode estar nos mostrando? O ronco é associado com um distúrbio do sono chamado apneia obstrutiva do sono. Não é que todo mundo que ronca vai ter apneia, mas quem tem apneia sempre ronca. Pessoas com apneia obstrutiva do sono têm períodos que a respiração diminui ou para pelo menos 5 vezes durante cada hora de sono. Alguns sintomas podem nos levar a pensar em apneia obstrutiva do sono. Se você ou seu parceiro reparou que tem pausas durante a noite, ou mesmo você gravou isso, cansaço excessivo, sonolência durante o dia, engasgos durante a noite, acorda sufocado, roncos muito altos, seguido por períodos de silêncio, quando a respiração para ou quase para, pressão alta, sudorese à noite, acorda todo molhado, dor no peito durante a noite, arritmias cardíacas, cefaleia frequente, dor de garganta, acorda com a garganta seca, perda de memória, porque o oxigênio não vai chegar no seu cérebro de forma suficiente e você não vai ter um sono restaurador, com tantos micro despertares, dificuldade de concentração, a pessoa pensa que tem déficit de atenção, algumas crianças com hiperatividade e déficit de atenção, pode ser a apneia do sono. Ou um baixo desempenho na escola. Vale a pena procurar um especialista para avaliar. O que a apneia do sono pode causar? Pode dar um derrame por causa da pressão alta, também por causa de uma arritmia chamada fibrilação atrial que está associada com a apneia do sono. Aumenta seu risco de infarto, aumenta seu risco de diabetes. E se você tiver diabetes, você não consegue controlar direito. Aumenta riscos de acidente de trânsito por causa da sonolência. Então a apneia do sono não é brincadeira. Você tem que tratar, tem que procurar um especialista. Ele pode pedir uma polissonografia. O que é polissonografia? É um estudo do sono. Tem algumas polissonografias que você pode até levar para casa, pode fazer em casa, mas na maioria dos casos você vai precisar passar uma noite no centro de sono para se submeter a uma análise aprofundada.
onde vai ver as ondas cerebrais, a frequência cardíaca, a oxigenação do seu sangue, quanto você está respirando, quanto você está acordando, quanto você está roncando, se você está se mexendo demais e as fases do seu sono. E descobrindo que você está com apneia grave, ele pode propor o uso do CPAP, que é aquela máquina que vai jogar o ar para dentro dos pulmões durante a noite, fazendo que você durma melhor, fique mais descansado e oxigene seu cérebro e órgãos corretamente. Mas você não está vendo esse vídeo por causa do CPAP. Como você pode melhorar seus roncos e mesmo sua apneia do sono? Primeiro, tem que perder peso. Se você está com sobrepeso ou obeso, tem maior chance de roncar e ter apneia do sono. Perca peso. Segundo, faça exercícios físicos durante o dia, porque além de ajudar a perder peso, vai melhorar sua capacidade de oxigenação, vai melhorar sua função cardiovascular, vai diminuir pressão, vai diminuir o risco de arritmia. Exercício físico tem que ser levado a sério, como remédio. Terceiro, evite álcool no período da noite. O álcool ajuda a relaxar o palato, aumentando o risco de ronco. Quarto, evite remédios para dormir. Remédios para dormir são fatores de risco para roncos e apneia. 5. Evite dormir com a barriga muito cheia, que aumenta refluxo, aumenta roncos e apneia do sono, e evite dormir de barriga para cima. E agora, você que chegou até aqui, eu vou te dar mais 2 dicas que são as melhores. Sexta dica, existe um aparelho intraoral que ajuda em alguns casos a melhorar o ronco e a apneia do sono. Não é para todo mundo, mas vale a pena passar no dentista especializado para ver se seu caso se enquadra. É muito mais barato que o CPAP. E é muito mais agradável, porque não é todo mundo que se adapta ao CPAP. Tem pacientes que gastaram mais de R$5 mil com o CPAP e só serve para enfeite de quarto. Eles não usam, mesmo sabendo dos riscos da apneia do sono e dos benefícios do CPAP. O aparelho intraoral posiciona a mandíbula para frente, impede que a mandíbula caia. É um tratamento personalizado, onde o dentista vai ajustando gradativamente até ter o efeito desejado. Não vai comprar no Mercado Livre ou na internet. Tem que ser dentista especializado nisso. Eu tenho pacientes que se deram muito bem com esse tipo de placa intraoral. E sétima dica que você pode começar a fazer agora são os exercícios para ronco. Esses exercícios de boca e garganta tonificam os músculos e vias aéreas e língua, enquanto promovem a respiração pelo nariz. Mas tem que ter disciplina, tem que fazer todos os dias. Assim como puxar peso pode te deixar musculoso e tonificado, esses exercícios vão tonificar as vias aéreas e não vão deixar a musculatura flácida, molenga. E funcionam? Sim. Um estudo interessante da USP, publicado na revista Chest, comparou um grupo controle versus um grupo que fazia 8 minutos de exercício de língua e palato 3 vezes ao dia e demonstrou que após 3 meses de exercícios houve uma redução de frequência de quase 40% e de intensidade do ronco em quase 60%. E as pessoas com apneia obstrutiva do sono têm mais benefícios se esses exercícios forem usados em conjunto com o CPAP ou após a cirurgia do palato. E melhor aposta é fazer exercícios bucais pelo menos 10 minutos por dia, durante 3 meses, para notar a redução do ronco ou apneia obstrutiva do sono. São 6 exercícios que devem ser feitos 2 a 3 vezes por dia, cada um, então vamos a eles. Empurre a ponta da língua contra o céu da boca e deslize para trás 20 vezes. Faça a sucção da língua contra o céu da boca 20 vezes. Empurre a parte de trás da sua língua para baixo, mantendo a ponta da língua tocando a parte de dentro dos seus dentes incisivos inferiores 20 vezes. Levante seu palato mole e úvula falando "ah" intermitentemente 20 vezes. Lave sua mão e use seu dedo indicador para empurrar sua bochecha longe dos seus dentes e ao mesmo tempo force a bochecha contra seu dedo 10 vezes de cada lado. E 6, enquanto você estiver comendo, lembre-se de alternar os lados que você mastiga e engole a comida, evitando a contração perioral. Tente incorporar os exercícios na sua rotina e no seu dia a dia. 10 minutos por dia vale a pena para que você possa dormir melhor e acordar com toda a disposição no dia seguinte. E também, muito importante, deixar a pessoa que dorme perto de você dormir também. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre roncos e apneia do sono? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo Como Reverter a Gordura no Fígado e meu vídeo sobre como dormir melhor. Meu nome é André Bamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever,
Até o próximo vídeo. Muito obrigado.